Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês nesse friozinho? Tudo tranquilo? Eu já deixei aqui para vocês o que nós vamos fazer. Nós vamos ter o conteúdo novo que é predicado verbo nominal. É o último predicado que falta para vocês. E também nós vamos continuar a correção do LIP 2, tá? Que a gente começou lá com a reportagem, paramos no exercício 27, e aí eu retomo isso com vocês. Eu vou compartilhar a tela para a gente começar a falar de predicado nominal. Opa, aqui. Pronto. Essa é a continuação, é o outro. Este. Predicado verbo nominal. Eu marquei a página que está no LIP de vocês, está na página 16, mas vocês não precisam pegar, tá? Eu já vou projetar aqui para vocês, tem algumas coisas que eu cortei, então não precisa neste momento. Mas já está no roteiro de estudos, já vai ficar como lição para outra semana. Então, nós vamos primeiro falar aqui sobre o predicado. O que é o predicado? É aquilo que eu falo do meu sujeito. Então, ele vai conter verbo e, se precisar, vai ter complemento. Quando eu falo em predicado verbo nominal, o que me vem à mente? Que é um predicado verbal e nominal. Por isso, eu tenho essa classificação. Isso quer dizer que eu vou ter um predicado com um verbo de ação, que nós chamamos de verbo significativo ou nocional, e um verbo nominal, porque se refere ao meu sujeito ou ao meu objeto direto. Como é que vai ficar isso? Primeiro, verbo de ligação. Fazendo só uma revisão bem simples. Tem a função de ligar o sujeito a uma característica ou condição. Sandra está ansiosa. Verbo está. Ansiosa é uma característica do meu sujeito. Então, aqui é um predicado nominal, porque ansiosa é que é o núcleo, certo? Que é o que nós vimos até a semana passada na correção de exercício. Verbo significativo ou nocional, né? Significativo, que tem um significado para mim, que me dá uma noção daquela ação. A criança brincou muito. Eu tenho o predicado verbal porque eu sei o que significa a ação de brincar. Então, quando o meu verbo é o núcleo, é um predicado verbal. Quando é um nome, é um predicado nominal. Até aqui, beleza? Que é o que nós fazemos de análise sintática, né? Tranquilo até aqui? Significativo, verbo de ligação, beleza. Há casos em que o predicado é verbo nominal. Isto ocorre quando o predicado é composto de um verbo significativo ou nocional, ou seja, eu consigo entender aquela ação. Ele vai ser ou transitivo direto ou intransitivo. Mas há um predicativo que se refere ao sujeito ou ao objeto direto da oração. Muita coisa, né? Fica meio confuso só assim na escrita. Como é que vai ser, então, a minha análise? Eu tenho aqui, Maria voltou cansada. Primeira coisa que eu vejo é o verbo. Aí eu vou lá. Quem praticou a ação? Maria. Núcleo, própria Maria, um núcleo só, sujeito simples.
O que eu falo da Maria é o meu complemento. Maria voltou cansada. Então, eu já sei que esse daí é o meu predicado. Se eu falo Maria voltou, eu consigo entender essa ação? Consigo. Então, eu já sei que é um predicado verbal. Eu consigo entender a ação. Maria voltou. Vai me pedir complemento? Não. Eu sei que ela estava em algum lugar e veio para cá. Não precisa de complemento. Então, é um verbo intransitivo. Beleza até aqui? No raciocínio? Sim? Não? Beleza. Então, até aqui normal. O que acontece? Nós temos a palavra cansada. Além de Maria ter voltado, ela está cansada. Essa palavrinha está se referindo ao meu sujeito, certo? Quando se refere ao meu sujeito, não é verbo de ligação, predicativo do sujeito, não é assim a nomenclatura? É a mesma coisa. Ela acaba sendo predicativo do meu sujeito. Por quê? Porque o meu verbo de ligação é como se ele tivesse escondido aqui. Eu entendo que Maria está cansada também. Ela voltou cansada, quer dizer que ela está cansada. Continua sendo predicativo do sujeito. Como eu tenho verbo intransitivo e isto daqui se refere ao meu sujeito, eu estou diante de um predicado verbo nominal. É só isso. Não tem mais nada. Isso é com um verbo intransitivo. Então, eu falei para vocês, tem verbo intransitivo e verbo transitivo direto. Silvia concluiu seu trabalho satisfeita. De novo, verbo, quem praticou a ação, um núcleo só, sujeito simples. O que eu falo da Silvia é o meu complemento. Aí eu falo assim, Silvia concluiu. Dá para entender? A ação, sim. Então, eu já sei que é um predicado verbal. Mas, se eu falar quanto ao verbo, se ele pede ou não complemento, Silvia concluiu. Aí você vai falar, concluiu o quê? Concluiu o seu trabalho, certo? Esse é o complemento aqui do meu verbo. Seu trabalho está complementando o verbo ou também dá uma característica para Silvia? Só complementa o verbo. Se complementa o verbo, eu já sei que é um verbo transitivo. A pergunta que eu faço para o verbo, concluiu o quê? Não tenho preposição, verbo transitivo direto. E aí o meu complemento é objeto direto. Até aqui a análise normal que vocês fazem. E satisfeita? Não está se referindo a Silvia? Tá aqui, ó. Silvia satisfeita, certo? Então, além de ela ter feito o trabalho, ela está satisfeita. Eu tenho aqui, então, um predicativo do sujeito de novo. Porém, é com o verbo transitivo direto desta vez. Deixa eu voltar aqui para vocês compararem. Aqui eu tenho o predicativo do sujeito com o verbo intransitivo. E no próximo, eu tenho o predicativo do sujeito com o verbo transitivo direto. Só acontece nesses dois casos, intransitivo ou transitivo direto, tá? Só nesses dois casos. E agora, o outro. Eu vi o diretor irritado. Verbo, vi. Quem praticou a ação? Eu, um único núcleo. Sujeito simples. Não, o verbo de ligação está escondido, igual eu falei para vocês. Aqui, voltando, é como se o verbo de ligação estivesse escondido. Silvia concluiu seu trabalho e está satisfeita. Não tem verbo de ligação aqui. Você subentende isso. Certinho? Deu para entender? Ele fica escondidinho ali, né? Beleza. Eu vi o diretor irritado. Verbo, sujeito simples. O que eu falar desse sujeito é o meu predicado. Então, eu vi o diretor irritado é meu predicado. Eu vi. Quem vê algo. O que eu vi? Eu vi o diretor. O diretor complementa o verbo ou dá uma característica para o meu sujeito? Complementa o verbo. Então, eu já sei que é um verbo transitivo. Verbo transitivo. A pergunta que eu faço para o verbo, tem preposição ou não? Quem vê algo. Não tem preposição. Verbo transitivo, direto. E aí eu já posso nomear o meu complemento, que é objeto direto. Beleza. Aí eu tenho irritado. Irritado está se referindo ao sujeito ou ao diretor? Ao diretor, certo? Então eu estou fazendo aqui, ó. Diretor que está irritado. Agora não é mais predicativo do sujeito. É um predicativo do objeto. Porque eu estou dando uma característica do meu objeto. É só isso, predicado verbo nominal. Eu vi o diretor
e ele estava irritado. É como se eu tivesse um verbo também aqui de ligação e estava irritado. Porém, o irritado se refere ao meu objeto direto. Se estivesse se referindo aqui ao sujeito, seria predicativo do sujeito. Como está se referindo ao meu complemento, então é predicativo do objeto. O que vem a ser isso? Predicativo quer dizer que eu estou dando uma característica, neste caso do objeto. Neste outro, estou dando uma característica do sujeito. Certo? Sim, Carol, ao complemento. Exatamente. No caso do predicativo do objeto, se refere ao complemento. No predicativo do sujeito, se refere ao sujeito lá na frente. É isso mesmo. Pode perguntar que eu estou lendo. Terão frases que o sujeito está escondido? Sim. Igual o sujeito oculto, indeterminado? Sim, sim. Tem sim. Normal. A análise de vocês, a análise sintática vai ser normal, do mesmo jeitinho que sempre foi. A diferença é que agora vai ter uma outra palavrinha, e essa palavrinha ela vai se referir ou ao objeto direto ou ao sujeito. Certo? É isso que vai acontecer. Por isso que é predicado verbo nominal, porque eu tenho um predicado verbal aqui, mas como se eu tivesse um verbo de ligação. Eu vi o diretor que está irritado, por exemplo, e estava irritado, enfim. Mas eu consigo colocar um verbo de ligação na minha cabeça e encaixar aqui. Mas eu poderia ter colocado apenas vi o diretor, consigo fazer análise, viram o diretor, faço análise do mesmo jeito. Era essa a dúvida mesmo, Heitor? Quanto ao tipo de sujeito? Que é o sujeito aqui, ou você está se referindo aqui? Isso mesmo, é um tipo de, é um adjetivo ligado ao sujeito, no caso do predicativo do sujeito, como essa daqui, é um adjetivo. Não, adjunto adverbial é outra coisa, adjunto adverbial são os advérbios. Eu poderia ter colocado assim, Silvia concluiu seu trabalho satisfeita pela manhã. Aí o pela manhã, adjunto adverbial de tempo. Certo? Ontem, Silvia concluiu seu trabalho satisfeita. Então, ontem seria adjunto adverbial de tempo também. Ah, então beleza. Voltando aqui. No livro de vocês está desta forma. Predicados. Predicado nominal, quando você tem verbo de ligação e predicativo do sujeito. O aniversariante estava feliz. Verbo estava, feliz se refere ao aniversariante. Já que ele se refere ao aniversariante, é um verbo de ligação e ele recebe o nome de predicativo do sujeito e é núcleo do predicado, um nome e não um verbo. Predicado verbal contém verbo significativo, aquele verbo que eu entendo a ação, mesmo que peça ou não complemento, tá? Mas eu sei o que significa aquela ação. Então, transitivo ou intransitivo, com ou sem complemento, e ele é o núcleo do predicado. Ao amanhecer, os pássaros cantam nas árvores do quintal. Verbo, sujeito, os pássaros cantam, eu não preciso de complemento nenhum. Ele é verbo intransitivo. E eu sei o que significa ação de cantar, é o núcleo do meu predicado, predicado verbal. Os pássaros fizeram os ninhos nos galhos da mangueira. Verbo fizeram, os pássaros é sujeito. Quem faz, faz algo. O que eles fizeram? Os ninhos nos galhos da mangueira. Então, os ninhos é o meu complemento. Se refere ao verbo. Verbo transitivo. A pergunta que eu fiz aqui não tem preposição. Então, é transitivo direto. Sei o que significa esta ação. É núcleo do meu predicado. Predicado verbal também. A natureza necessita de mais respeito. Verbo necessita. Sujeito à natureza. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, eu preciso de uma preposição. Já sei que meu verbo é transitivo e indireto. Do que a natureza precisa? E isto daqui é o meu objeto indireto. Sei o que é esta ação de necessitar? Sei. Então, o núcleo é o verbo mais um predicado verbal. Até aqui é o que vocês estavam vendo. A novidade está no verbo nominal, que ele tem um verbo significativo, sendo transitivo direto ou intransitivo, e predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, porque ou aquela locução ou aquela outra palavrinha vai se referir ao meu sujeito, sendo um adjetivo,
ou ela vai se referir ao meu objeto direto. Por isso que é só predicativo do objeto, não precisa ser predicativo do objeto direto, porque isso só acontece no objeto direto, tá? Então não precisa ficar repetindo, é só objeto. Então, os elementos de um predicado nominal e elementos de um predicado verbal estão unidos em um predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, que é o verbo significativo mais predicativo do sujeito. Os estudantes comemoravam alegres o início das férias. Verbo, comemoravam. Sujeito, os estudantes. Quem comemora, comemora algo. Então, é transitivo direto. Eles comemoravam o quê? O início das férias. Este é o complemento. Este é o objeto direto. Alegres, eu não estou me referindo aqui, ó, aos estudantes. Então, é predicativo do sujeito. O outro, agora do objeto. O predicativo do objeto modifica o objeto, atribuindo-lhe características como qualidade e estado. Os convidados acharam a festa de casamento maravilhosa. Verbo acharam, sujeito, quem acha, acha algo. O que eles acharam? A festa de casamento. Maravilhosa não está se referindo à festa? Estou dando uma característica para a festa. Então, é predicativo do objeto. Certo? Aqui embaixo, ó. Achei o filme ótimo. Verbo achei. Quem praticou ação, eu, tá escondido, né? Sujeito oculto. Quem acha, acha algo. O que eu achei? O filme ótimo. Beleza. O filme é o meu núcleo. O filme está se referindo ao verbo, complementa o verbo, então eu já sei que é transitivo. Não tenho preposição na pergunta, então é direto. E aqui é objeto direto. Ótimo, estou dando uma característica aqui do filme, então ótimo passa a ser predicativo do objeto. Beleza? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é não, gente. Não é. Oi? Quando eu diferencio, tipo, o adjetivo do predicativo do objeto do sujeito. E, tipo, os convidados acharam a festa de casamento maravilhosa. Uhum. Maravilhosa não seria um adjetivo É um da adjetivo. festa de casamento? Sim. Maravilhosa é um Mas como adjetivo. que eu... A classe gramatical é adjetivo. Dentro da análise sintática, esse adjetivo passa a ser um predicativo. Aqui do objeto, porque eu estou dando uma característica da festa. Ele continua sendo adjetivo. É a classe gramatical. Nós temos 10 classes gramaticais lá na nossa classe de palavras. Ou é verbo, é preposição, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, enfim. Maravilhosa é adjetivo. Ótimo também. Mas aí você vai ter que olhar o seguinte: eu estou dando uma característica do sujeito, para ser predicativo do sujeito, ou uma característica do meu objeto. Aí vai ser predicativo do objeto. Deixa eu voltar aqui, ó. Alegres. Alegres está se referindo ao início das férias ou aos estudantes? Me refiro a estudantes. Então, ele vai ser o adjetivo, a classe gramatical. Porém, é um predicativo do sujeito que se refere a estudantes. Nesta, está se referindo à festa. Então, é predicativo do objeto. Aqui é para você dizer o seguinte: é predicativo porque é um adjetivo, mas ele está se referindo ao sujeito ou ao objeto? Essa que é a diferença. Era isso mesmo que você estava com dúvida? É que eu queria saber como que vai ficar na tabela esse maravilhoso. Como assim na tabela? Que tabela? Na tabela da análise. Como predicativo do objeto. É esse nome que vai receber. É esse Vai ficar nome. junto com o objeto direto? Como junto do predicado, sim. Do objeto direto é a festa de casamento. Esse é só um, ó. Festa de casamento é o objeto direto, tá vendo? E maravilhosa é que é assim. Se você vai colocar do complemento, você diz? Do complemento você vai pegar tudo. A festa de casamento é maravilhosa. Aí depois você vai pegar qual que é o núcleo aqui do objeto direto. O que eles acharam? Foi a festa. Então a festa é o núcleo. Esse a é artigo, adjunta de nominal. De casamento é uma locução, acompanha a festa, adjunta de nominal. E maravilhosa se refere à festa. Então, eu estou dando uma característica da festa, predicativo do objeto. Deu para entender? Mal menos? Mas não, eu queria saber. Eu entendi isso aí, eu Tá. só queria saber onde vai ficar. Vai ficar no predicado só?
Sim, fica no predicado e de acordo com os exercícios que vocês têm aqui no livro, ele só está perguntando se é predicado verbo nominal, tudo. Mas a gente vai fazer aquela tabelinha. Ah, entendi agora a sua pergunta, daquela tabela que eu sempre faço, né? Quando você for É, classificar, entendi. Quando você for classificar lá o predicado, você já vai ter que colocar para mim que é predicado verbo nominal. Então você vai colocar lá PVN, predicado verbo nominal. E aí você vai ter que, e eu vou perguntar lá do predicativo. E você vai me responder se é do objeto ou se é do sujeito. Entendeu? Porque vai ser predicativo, mas é do aí objeto ou vai do... ter um tópico a mais, né? É, vai ter. Vai ter a mais, isso mesmo. Não, pode ser do sujeito, Carol. Pode ser do sujeito, tá? Predicativo quer dizer que é uma característica, mas pode ser do objeto, igual esse que a gente está vendo, ou do sujeito aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui é predicativo do sujeito. Só nesses dois casos, tá? Aumentou a nomenclatura, mas só em dois casos. Beleza para Rafa. Professora, Diga. eu só não entendi, tipo, quando ele fala, tipo, circunstancial a outros. Eu entendi, tipo assim, tem o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Quando o Certo. predicativo do objeto é que se refere ao objeto direto ou indireto, Exato. tanto faz. Só direto, de indireto não. Só no direto. Direto. Só. Mas e o que é isso? Tipo, uma característica circunstancial? Tipo, vai ter alguma coisa de classificar esse Não, predicativo não, do não. objeto? Não é porque é uma característica de circunstância. O filme é ótimo, ó, eu achei ele ótimo. A festa é maravilhosa, é uma circunstância da festa. Não, não tem classificação, Ai, não. Aqui, ó, então é eles só. estavam alegres. Só. É uma circunstância que dá do seu nome aqui, ó. Ele está falando que o filme é ótimo, é só uma característica ou circunstância do seu núcleo. Beleza. Beleza? Ah, Mas entendeu, aí, Carol? mas aí ele só se refere ao sujeito e objeto. Ele não se refere, Exatamente. tipo, ao Exato. complemento, não pode. Não. Ao núcleo do objeto direto ou ao seu núcleo do sujeito. Só. Só. Parece que é difícil, mas vocês vão ver que não é, não. É bem tranquilo. É, daqui acho que umas 2 semanas que vai ter outro roteiro, acho que sim. Aí vocês já vão seguir com mais exercícios de análise também. E eu já vou embutir esse daí, porque até lá eu já consegui corrigir esses exercícios também. E nós vamos fazer mais exercícios desses. O que eu recomendo para vocês? Vocês viram. Ah, vocês querem tirar um instantâneo disso? Que eu passei aqui para vocês? Ou vocês vêm depois na aula gravada? Não sei que fica mais fácil para vocês. Beleza, a Rafa já tirou. Deixa eu fazer esse outro aqui. Que aí vocês lembram da explicação. Opa! Vocês lembram da explicação. Tira aí, Rafa, por favor. Esses aqui não estão no LIP de vocês, nem atividades, tá? São outros exemplos. E esse também, Rafa, por favor. Porque aí vocês lembram da explicação? Eu acho que fica mais fácil. Aê, obrigada, Rafa. Esse aqui é do livro de vocês, não há necessidade de printar a tela, não. No roteiro de estudos já constam as atividades que são as páginas 16 e 17 do LIP. E vocês vão ver, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou ter que desfocar, peraí, que eu esqueci de tirar o... Aqui. Vocês vão ver que tá assim, derivação imprópria, na página 17. Não façam ainda, que eu não expliquei, tá? Façam só 16, que tem um texto aqui, umas perguntinhas. Caiu para vocês, gente? Não, Pro, eu tô te vendo normal. Tá me vendo? Porque para mim tá acusando. Ó, vocês estão lendo aqui, ó. Você é a única pessoa na chamada. Estão me vendo? Até perguntei aqui no. Eu tô te vendo, tá normal. Tá normal? Ah, então tá. E eu me assustei, ó. Tá vendo aqui, ó? Você é a única pessoa na chamada. Ah, eu tô sozinha. Então, voltando. Na página 16, vocês têm interpretação sobre um texto e sobre isso que eu expliquei para vocês. E aqui, derivação imprópria, nós ainda vamos entrar. Então, vocês só façam esses exercícios aqui da 17. Depois, nós temos... Aqui, também já consta no material de vocês. Tá no atividades.
Começa na página 6, isso mesmo. Ó. Começa na página 6. Se vocês olharem antes, começa com derivação imprópria. E no livro, a derivação imprópria está depois. Eu estou seguindo o LIP, tá? Para não ficar bagunçado. Então, vocês vão ter aqui a página 2, a página 6, foi a que eu projetei para vocês, e a 7, só de explicação do predicado verbo nominal. E depois vocês têm, até a 10 de exercícios. Tenta parar de compartilhar a tela, tá travando, a gente não tá te vendo. Se eu parar de compartilhar, das outras vezes eu derrubei a ligação. Ah, entendi. Entendeu? Tudo bem, então. Caiu, e então eu já desisti de parar de compartilhar, deixo de compartilhar só no final mesmo. Talvez é porque esteja mexendo rápido também. Mas é só para vocês, só estou mostrando o que vocês já têm anotado lá no roteiro e o que eu fiz com vocês agora. Certo? Dúvidas agora? Alguma coisa? Tá tranquilo? Não, Pro. Tá. Ai, não é do começo. Fiz errado aqui. Então, agora a gente volta aí as páginas, a gente está na página 12 do LIP. A gente parou no exercício 27, certo? Confere aí para vocês. Vai ter plantão de dúvidas, Heitor. Que horas que é o plantão? Às 11h30. Aí gera outro link, tá? Só para lembrar, gera outro link. Página 27, ó. Exercício 28, página 12. Deixa eu ver, tem gente digitando, antes de eu continuar, deixa eu ver o que vocês estão querendo tirar dúvida, para eu não atrapalhar o raciocínio de vocês. Não? Pararam de digitar? Desistiram? Corrigimos até a 27, que era a resposta B de bola. Exercício 28. O título da reportagem é Epidemia de Mentiras. Considerando o significado de epidemia, responda as questões. Qual é a doença abordada pela reportagem? Sobre o que nós falamos naquela epidemia de mentiras? Vocês viram que a doença, isso, fake news, está entre aspas, exatamente. As fake news está mais destacado para a saúde, né? Que efeitos essa doença causa nas pessoas? Então, nós temos as fake news sobre saúde. O que ela causa nas pessoas? Tem gente digitando, vamos ver. Ideias falsas, sim. E passando as ideias falsas, qual que é a consequência? Exato, mais problemas de saúde, isso mesmo. A pessoa tendo as ideias falsas e achando que aquilo é real, para de ir ao médico e não faz o tratamento devido. Certo? Ainda tem gente digitando ali. Não. Impede que as pessoas procurem um médico para cuidar de suas enfermidades. C. Qual a informação presente no segundo parágrafo mostra que essa doença ataca um grande número de pessoas? O que me mostra lá no segundo parágrafo? Exatamente, o número de compartilhamentos que chega a quase 500 mil, só sobre a mentira da baba milagrosa, né?
Analisando o título e a linha fina, pode-se prever se a reportagem adotará uma atitude neutra ou crítica sobre o tema? Sim ou não e justifique. Isso, 485 mil pessoas compartilharam, exatamente. Só de eu ler Epidemia de Mentiras, eu já tenho uma atitude neutra ou crítica sobre o tema? E por quê? Além da linha fina, né? Praga na política, as fake news também se tornaram um caso grave de saúde pública. Emagrecimento, câncer e diabetes são os temas preferenciais de enganações. Sim, está trabalhando com a crítica, exato. E a justificativa? Aborda um tema polêmico. Uhum. Que mais? Vocês têm medo de falar, né? Vocês só ficam lá. Tic, 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 tic. Já disse que é uma mentira, exatamente. E nós temos algumas outras palavras, epidemia, praga, né? Que são palavras que não são positivas. Vocês tiram instantâneo ou depois vocês pegam? Eu não lembro. Vocês pegam no vídeo. Ou eu posso passar para a próxima. Beleza, obrigada. 30. O texto da reportagem mantém a mesma atitude que se percebe no título e na linha fina? Aponte exemplos. O texto mantém a mesma reportagem? A gente acabou de falar sobre crítica. O texto também tem crítica no seu conteúdo? Sim ou não? Vocês estão quietinhos? É o frio. Tem a mesma atitude. Como que eu sei? Pelas expressões que eles usam dentro do texto. Textos e vídeos enganadores, mentira da baba milagrosa, ambiente infectado por mentiras, vídeos perigosos, truque explícito e uma completa invenção. São locuções que mantêm aí a mesma atitude de criticar esse conteúdo. 31. A reportagem informa que as doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros são justamente as mais usadas para fisgar leitores desavisados. Os sites que difundem notícias falsas escolhem doenças que acometem um grande número de pessoas. E o que eles ganham com isso? O fato de eles ficarem espalhando fake news por aí, o que eles ganham com isso? Ou não ganham nada? Além da popularidade, né, que o site vai ficando cada vez mais popular, sim, ganha dinheiro, exatamente, esse que é o pior. Vai ter um número grande de acesso de visitantes e aí ele vai gerar receita da publicidade. Infelizmente, né? Acaba colhendo dinheiro com uma desgraça alheia, né? Infelizmente. 31, 32. No quinto parágrafo da reportagem, há comentários sobre vídeos falsos. Releiam e respondam as seguintes questões. Qual é o truque usado no primeiro vídeo mencionado? O que eles usam para chamar a atenção do leitor ali? Ou de quem está vendo aquela propaganda falsa, mas ainda não sabe que é falsa? O que eles usam para chamar a atenção dele? Chamariz. Acontecimentos importantes chamativos, sim. E quais foram esses acontecimentos? Que nem sempre é real, né? Eles usam algo muito forte ali.
Rafa desistiu de digitar, Rafa. Eles usam a imagem de quem? Isso, de depoimento de um médico muito respeitado. Eles usam um vídeo, o depoimento do Dr. Drauzio Varella, que ele é conhecido, né, no nosso Brasil, e logo depois ele vem com as informações de cura definitiva do diabetes. E como que as pessoas que assistiram ao vídeo poderiam evitar cair nesse truque? Por mais que eu acredite nisso, mas como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer para ter a certeza de que aquilo é real ou não? Pesquisar para ver se é verdade. Exatamente, só pesquisar. Vou pesquisar sobre o médico. Vamos ver se aquilo que ele falou é verdade. Pesquisando mais sobre o assunto. Isso mesmo. O Heitor já é mais básico. Não assistir, né? Mas tem pessoas que acabam assistindo. É mais fácil assistir do que ler para algumas pessoas. E aí acaba entrando nesse mundo, infelizmente. Obrigada. Leia. As fake news transformaram-se em uma grande questão de saúde pública. Por redes sociais, sites de busca e aplicativos de mensagens, espalham-se milhares de receitas infalíveis, alimentos superpoderosos, estudos inexistentes ou distorcidos e outras enganações. O repórter fala sério quando usa os sintagmas receitas infalíveis e alimentos superpoderosos? Sim ou não? E justifique. Ele está falando sério? Essas receitas são infalíveis, os alimentos realmente são superpoderosos, é isso aí? Não. Não, por quê? Quando ele usa esses termos, o que ele está passando para a gente? Que não tem como errar. Que não tem como errar? Não. Exato, Marcelo, ele usa ironia, isso mesmo. Está usando a ironia de receita infalível, alimentos superpoderosos. E até porque no texto fala sobre as curas propostas e nos sites de notícias falsas sobre saúde. Então, ele está sendo irônico. B. Quais sintagmas nominais expressam diretamente a opinião revelada na reportagem? Aí eu tenho que olhar e copiar os sintagmas que eu falo aqui dentro, que revela a opinião que é de crítica de quem fez o texto. Onde que está a crítica dele aqui? Ó. Estudos inexistentes ou distorcidos e outras enganações. Aqui está a opinião dele. Certo? Não, nos receitas infalíveis é só ironia. Por meio de que canais as notícias falsas sobre saúde se espalham? Vocês sabem, né? Por onde que a gente espalha essas coisas aí? Internet. Na internet. E onde dentro da internet? Eu tô com meu celular tá com a internet. Eu já recebi fake news só porque eu tô com a internet? No Zap Zap, sim, Pedro, no WhatsApp, a uns de redes sociais, né? Tudo que é rede social. Sites de medicina, sim, que às vezes é fake, exatamente, Marcela. A gente pode colocar como site de busca, né? Que aí te leva a um site fake. E também mensagens. Aí os aplicativos de mensagens em geral, que vocês estão colocando aqui, Twitter, Instagram, WhatsApp, enfim. Certo? 34. Sublinhe a seguir os trechos que contêm a opinião dos autores da reportagem sobre as medidas que esses canais tomam para combater as notícias falsas. Então, eu vou ler cada um deles e vocês me falam onde é que está a opinião, tá? O Facebook argumenta que trabalha em parceria com agências de checagem de dados e universidades para identificar mentiras na rede e reduzir o alcance dessas publicações. Claramente é um trabalho que deixa a desejar. Qual que é a opinião aqui? Claramente é um trabalho que deixa a desejar. Sim.
Consultado sobre sua responsabilidade, o Google afirma que adota medidas como a redução de fluxo de audiência e publicidades em sites mal intencionados. Além disso, a companhia mantém no Brasil uma parceria com o Hospital Albert Einstein, que produz quadros com informações relevantes sobre doenças pesquisadas. O resultado, porém, é bastante tímido. O espaço do Einstein não destaca o nome do centro médico, nem diz que, ali, as informações são 100% confiáveis. Onde que eu tenho a opinião aqui? Ali onde tem o porém, isso, resultado... O resultado, porém, É bastante tímido. Exatamente. Só esse, porque ali você tem a explicação. Ó, aqui tem os 2 pontos, vai explicar esse termo, então basta este. E para minimizar o problema, o WhatsApp anunciou um teste. O destinatário é informado se o texto que recebeu foi escrito por seu remetente ou está apenas sendo encaminhado. É um tímido paliativo, como tem acontecido com medidas adotadas pelo Facebook e pelo Google, pois as mentiras não deixam de circular nem são rastreadas. Pois mentiras não. é um tímido paliativo. Nananana. Só o paliativo, sem o nananina, nananina. Certo? Posso ir para a próxima? Sim. Bora lá. Segundo a reportagem, além das redes sociais, dos buscadores dos aplicativos de mensagens... Deixa eu voltar, peraí, volta. Pode tirar, Rafa. Quem é responsável pelo problema das notícias falsas? Aí. Quem é responsável pelas notícias falsas? Quem faz a notícia falsa é o grande causador. Mas e aí? É exatamente o povo. Quem fica compartilhando as coisas, né? E nem sabe do que está sendo falado e já sai por aí compartilhando tudo. Isso, quem compartilha. 36. Deu tempo? Ai, deu tempo. Observe o box tira-teima. Que informação é dada nele? Para que eu tenho aqui? Ministério da Saúde, Instituto Oncoguia, me engana que eu posto. Que informações são essas? Isso, são confiáveis, exatamente. E essas são as indicações que eu posso ver se o que eu estou lendo é verdade ou não. Lugares do qual podemos confiar, isso. Quais outras recomendações citadas na reportagem para verificar a veracidade de uma notícia sobre saúde? Então, se eu quero saber se realmente aquela baba milagrosa é real, para quem que eu vou perguntar isso? Se eu tenho essa dúvida? Eu posso procurar o meu próprio médico, né? Vou lá, pergunto para o meu médico e também eu vejo o local que essa informação foi dada. Esse local é confiável ou não? Então, temos que olhar tudo isso. Ô, professor, Certo, Rafa? Certo, pode falar. se o médico for fake também? Tem, né? Aí é que Ontem está. Tem. Eu vi uma notícia ontem. Teve um, o que ele causou? Ele fingiu que era médico. E Nossa. matou pessoas. Uau. Porque ainda tem aqueles que fingem ser médicos para vender atestado. Agora, ao ponto de matar... nenhum dos crimes é melhor ou menos pior, vamos dizer assim, né? Os dois são crimes absurdos. Agora, matar, querer ser médico, né? Brincar de médico. Ô, Pro, eu vi um médico que ele foi lá no Hospital São Paulo, que ele terminou, tipo, Grey's Anatomy, e ele achava que ele era, tipo, adepto a fazer, passou no jornal, adepto a ser médico. Não e acredito. ele se passou por médico, tipo, liberou o paciente, fez tudo. E foi preso, né, depois Não porque acredito. descobriram. E quanto tempo será que o cara ficou lá? Eu acho que ficou um dia.
Nossa, olha, o Não Heitor sei. falando que ele mandou uma idosa com sonda para casa e ela veio a óbito. Que horror, gente. Tem louco Nossa. para tudo nesse mundo, tem louco para tudo. É, nossa. E é uma judiação, porque assim, a pessoa, no caso da idosa, ela tá com sonda, aí o médico vai e fala, não, pode ir para casa, o que ela vai fazer? Não, doutor, vou ficar aqui. Né? O médico escreve tudo. Você não vai imaginar que aquela pessoa tá ali de farsa para você, né? Um farsante, um safado. Ah, ele falou que era o método dele. Nossa, gente do céu, tem doida pra tudo. É, eu assisti toda a temporada lá do House, mas eu não saí por aí clinicando ninguém, não. Ah, que na minha época era o House, né, Dr. House. Agora, esse daí do Grey's Anatomy eu não assisti nenhum. Ai, gente, dá até um negócio só de ver, né? Bom, deu horário. É, tudo gente doida, Gi. A gente parou na página 13. Faltam só duas. Isso. Faltam só duas que a gente corrige na próxima aula. Que é na Ô, segunda? Bruno, Diga. hoje tem plantão de É na dúvidas, né? terça. Tem. Mas aí, tipo, não vai usar o livro nem nada? Não. Aí é dúvida que vocês tenham em geral. Aí eu não vou. Não, você pode até trazer o livro, claro. Mas eu não vou continuar uma correção. Não, é só dúvida. Ah, eu tenho dúvida nesse Ok. exercício aqui. Aí você pode me falar assim, mas eu não vou falar, olha, pega o livro da página igual aula. Não, aí é a dúvida que você tem mesmo. Tá bom? Beleza. Obrigada. Por nada. Heitor, é mesmo? Esse cara ainda já trabalhou na prefeitura? Olha que loucura. O cara consegue, hein? Então a gente continua a correção na segunda-feira. Vou até marcar aqui do LIP da página 14 em diante. Segunda não, terça. Já está no roteiro de estudos, então, essas lições de hoje, do predicado verbo nominal. Tenha um bom final de semana e até terça. Beijo por até terça. Até terça. Quem pôs esse? O Pedro. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Nossa, já foi professor, Heitor? Caramba, é mesmo, o cara já fez tudo.